Peraí. Nossa. Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Bíblia, né? E muita gente, quem lê a Bíblia, quem lê, analisa muito a Bíblia, percebe que a própria Bíblia do cristianismo, né, ela tem muito ocultismo, envolvendo numeração, repetindo, né? E esses números têm um grande significado, tem grande poder esses números. E repetição de palavras repetidas, repetindo as mesmas coisas 3 vezes, exemplo. Então, ocultismo na própria Bíblia Sagrada, envolvendo a Bíblia envolvendo contradição, muita contradição, numerologia, que números que quantidade de acontecimento que não foi real e sim foi só apenas para escancarar a numerologia e estampar assim o significado do poder da numerologia. Mas antes de eu chegar nesse assunto, eu vou explicar para vocês aqui que a Bíblia, né? A Bíblia, muitas pessoas que vão assistir esse vídeo acham que a Bíblia ela foi inspirada por Deus ou por alguma entidade maior, assim, né? Da sua religião, algum Deus, alguma coisa. Mas na verdade a Bíblia foi criada, se você for pesquisar bem, estudar muito bem, a Bíblia foi criada pelos católicos, né? Os católicos, a Igreja Católica, os católicos tinham muito poder na Terra. E não era nem sobre a Bíblia, eles tinham poder, muita coisa naquela época. Hoje em dia, até nos dias de hoje, você vê esse poder, né, que a Igreja Católica tem. Mas a Bíblia foi muita coisa para a Bíblia, foi muitas histórias de muitos deuses, de acontecimentos de outros povos. Não foi só apenas inserindo a história dos hebreus, judeus, enfim. Também foram histórias também de outros povos, né? Ou como o Antigo Egito, também, e várias outras histórias. Então, gente, a Bíblia, por si só, ela é uma Bíblia de maldição. Ela amaldiçoa, né? Porque você vê as próprias histórias que estão dentro da Bíblia, esses povos maldiçoando outros povos. E você pode ver isso em Isaías, no versículo de Isaías. Você pode ver em outros versículos também, só você ler a sua própria Bíblia que você vai entender. Você que é crente e está duvidando do que eu tô falando, vá ler sua própria Bíblia por completo. Não fica só querendo, ansioso pro arrebatamento, não. Vá ler sua própria Bíblia, para você ver o que tem na sua Bíblia, que você não viu, nunca viu. Então, a Bíblia ela prova que Deus existe e também que Deus não existe. Também a Bíblia também prova que Deus da Bíblia Sagrada é um Deus que amaldiçoa e abençoa. E a Bíblia também, gente, aquele povo daquela época, a maioria deles era analfabeto, sim, mas esse pessoal, esse povo que colocou na Bíblia pensamentos, estudos de Cabaleão, né, do hermetismo, até mesmo da religião do hermetismo, Cabaleão, que envolvendo números, numerologias, que também eu vou provar aqui para vocês, que na própria Bíblia, que você vai ver esses números repetidos, que tem grande significado, né? Porque eles querem até mesmo repetir, porque eles querem que tem poder você repetindo. Você vê já a própria história de Jesus. É aquele povo daquele antigo, né? Que até mesmo colocou na Bíblia essas histórias e os católicos tiveram o poder de colocar dentro da Bíblia. Eles gostavam muito da numerologia e eles acreditavam que esses números têm muito poder. Eu vou mostrar para vocês um exemplo da pirâmide do Egito. A pirâmide do Egito ele é formada de o número 3. Isso porque o número 3 tem um significado também. Eu vou deixar aqui uma foto aqui, essa pirâmide em forma de até o 7 com seu significado. A pirâmide ela tem seu formato de 3, né, que é o topo, que é o primeiro, que é os políticos, os governadores, o pessoal que tem poder, né, a religião, enfim, que tá lá no topo. E quem sustenta lá embaixo, né, que tá nas duas pontas de baixo, é
a gente, né, nós escravos do sistema, dos políticos, escravos da religião, que não são servos, servo é escravo, né? Então a gente tá aqui embaixo sustentando eles lá em cima, que formam os três, né? Que é a ponta lá em cima e lá embaixo, os dois lá embaixo, que formam o três. O número 3 tem um grande significado, que é o significado dele é a lei da vibração, né? Então, tem vários outros significados dos números que eles acreditavam e que até no dia de hoje acreditam. E foi para a Bíblia isso. Que eu vou provar para vocês que um deles é que Jesus, né, esse posto Jesus, que também vocês sabem que eu trago aqui, aqui nos meus vídeos, que Jesus foi só apenas uma figura criada pelos católicos, que é fruto dos outros deuses que já era cultuado naquela época. Mitra, Horus, Zeus, outros deuses aí, né? Dionísio, vários outros deuses, que também tem a mesma história de Jesus, e você pode ver que Jesus foi um dos deuses, últimos deuses solares, que a igreja acreditava, que adorava o sol, nada mais o sol, mas criava esses bonecos, né, para poder colocar essa imagem na cabeça das pessoas. A simbologia, né, para as pessoas não se esquecer desse fetiche, né, porque as pessoas eram carentes para poder acreditar nisso, analfabetas. Você já vê o ressuscitamento, né, desse Jesus, fala que ele ressuscitou em 3 dias. Olha o número 3 de novo, né, se você for pesquisar o Cabaleon, né, ou os vídeos do estudar mais sobre Cabaleon, na numerologia, você vai ver que tem um grande significado do 3. Ele só nesses de ressuscitar em 3 dias, né, e ressuscitou no domingo, né? Não foi no domingo? No domingo ele ressuscitou. Foi no domingo ou foi no sábado? Foi no domingo. Aí, não, foi no sábado, né, na verdade? O domingo? Foi no domingo ou foi no sábado? Foi no domingo, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque a igreja adventista, eles acreditam que Jesus ressuscitou no sábado. Ele descansou no sábado. Aí eles guardam o sábado, não o domingo, mas a maioria guarda o domingo. Então, nesses 3 dias, ele ressuscitou, que foi no domingo, que foi o dia do sol. O sol nasceu e ressuscitou, que eles adoravam o sol. O Jesus é nada mais o sol, adorado pelo sol. É o que ilumina os caminhos. É o que ajuda o ser humano a sobreviver nessa terra. Aí, o 3 de novo, em 3 dias. Não foi à toa, gente, que eles colocaram esse número 3 em 3 dias. Porque eles usavam a numerologia. Cabaleon, que é o número 3, é a lei da vibração. O 3 é muito importante. Muito importante. Já o 4, para você ver, vou deixar até um print aqui. O 4, já na China, já o 4 é o significado dele lá, já é o contrário. Você já vê, você for pesquisar, você vai ver que o significado do 4 é maldição, é a morte, é azar. O número 4. Já o número 3 já é outro significado. Se você for pesquisar mais, o 40, o 4 tá repetindo na Bíblia 40 dias, 40 noites de Jesus, Moisés, né? No deserto, enfim. Noé, de novo, 40 dias, 40 noites. Aí você vai ver o número 4 repetindo 3 vezes. 40 dias, 40 noites. Moisés e Jesus. E Noé. Então você vê que, você somando isso tudo, você vendo que é 3 vezes 40 dias, 40 noites, significa o quê? 3 vezes 40 dias. Então o número 3 é sagrado. 40. Poderoso. Então, para os chineses, o número 4 é muito amaldiçoado. Esse número, eles não acreditam, esse número, eles não colocam em nada lá, porque para lá eles acreditam que é um número, eles acreditam que a numeração 4 é um número de maldição. Já para por isso que aquele povo antigo lá, os católicos, aquele pessoal que colocou dentro da Bíblia, né, que foi para a Bíblia, eles eram muito bons em numerologia, né? Essas pessoas acreditavam muito no poder da numerologia que tinha. Eles repetiam 3 vezes a mesma coisa, né? À toa que Jesus morreu com 33 anos de idade.
você vê que se você for ver na sua Bíblia, 33 anos, o 3 é repetindo 3 vezes, né? 40 dias, 40 noites, Moisés, Jesus, Noé, né? Tudo isso é um número que a própria Bíblia, trazendo em questão de numerologia, trazendo maldição, repetidamente, né? Pela forma que está ali dentro da Bíblia, está trazendo maldição. Você somando esses 3 vezes, 40 dias, 40 noites de Noé, Moisés e Jesus, você somando esses dois, você somando vai dar 126. Não, gente, 120. Né? Somando você vai dar o resultado de 120. E vocês pegando e cortando o zero de 120, vai dar 12. E 12 é um número também sagrado, né? Porque é 12 discípulos, 12 apóstolos, né? Aí 12 signos dos zodíacos também. 12 tribos de Israel também, né? O 12 de novo aí, 12 tribos de Israel, 12 tribos de Levi, 12 tribos de Judá, 12 tribos de... que eles falam que vai ser arrebatado esses 12 tribos, né? 12 tribos de Judá, 12 tribos de Israel, 12 tribos de Levi. O 12, de novo, o 12, né? Repetindo 12 vezes. 12 discípulos, que esses 12 discípulos é o significado, se você for pesquisar, que são os 12 discípulos que não são discípulos, não foram pessoas, mas os 12 discípulos, Jesus significa o sol, né? E ao redor deles os zódicos, né? Outras terras, outros planetas. Então Jesus, ele significa o sol, que fica no meio, que é o sol. E os outros lá, se você for estudar a geografia, você entende que o Sol, ele fica no mesmo lugar. Aí você vai vendo que o Sol, ele fica parado e os planetas, ele gira em torno do Sol, quando você estuda a geografia. Jesus é o Sol, né? E os 12 zódicos, que são os 12 planetas, eles giram em torno do Sol, né? E esses 12 planetas são os 12 discípulos, né? Aí você vai ver dos signos que tem tudo a ver. Judas significa o escorpião, que é a traição, que é o escorpião é a traição. Você vê os outros signos com peixe, né? Pedro, se não me engano, é de peixe, né? Ele significa o peixe. Os outros, Maria, Madalena, tudo tem o significado trazendo o significado desses planetas, dos signos dos zódicos. E por que eles colocaram 12 discípulos, 12 tribos? Porque eles acreditavam que era 12 planetas. Já naquela época eu já acreditava que era 12 planetas. E você vai ver o número 3 de novo, que é o número forte que o povo lá cabalista, eles acreditavam, era um 3 da Trindade. Então você vê a Trindade, que é nas religiões, principalmente no cristianismo, tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que os 3 de novo? Esse povo era muito bom em numeração, né? Aí você vai ver as 3 Maria, que é o cinturão de Horus, que você vai ver as 3 estrelas lá do céu, né? Cinturão de Horus, que é a 3 Maria. Então ele trouxe o 3 por conta da cinturão também de Horus, por isso que colocou as 3 Trindades, que também é ligada na Terra, né? As estrelas, que liga a pirâmide, as estrelas, liga as 3 Marias, as estrelas do céu, liga a pirâmide do Egito, que eu acabei de falar para vocês aqui, que é as 3, que é a ponta, são 3, né? Assim, 2 embaixo e 1 em cima, que forma 3, né? Então você vai ver que a pirâmide, né? Ela é assim, que é o olho, né? Que tem até o formato do nosso olho, né? O olho que tudo vê. Então, eles não colocaram esses números da Bíblia só porque aquilo aconteceu lá naquela época, daquela história lá do passado, por eles. E sim, essas histórias, elas não foram a quantidade certa de pessoas que aconteceram. Aqui você vai ver na Bíblia, na Bíblia Sagrada, que e eles trouxeram um paralítico carregando 4 homens. O 4 de novo
você vai ver o 4 de novo, que é um número 4, é um número de azar, que para os chineses é um número de azar. Então, só nesses 4 aqui, que tá aqui na Bíblia, é uma maldição. É o quê? É uma coisa azarenta, de morte, né? Você vai ver de novo aqui na Bíblia. Paralítico, né? Você vai ver aqui de novo. Deixa eu achar aqui outra passagem. Isso aqui você pode ver em Marcos, né? Marcos 2, 3, versículo 3, para vocês conferirem aí na Bíblia. Você vai ver aqui, ó. Os que têm saúde não precisam do médico. Isso aí é outras coisas. O sábado, né? O sábado veio à existência por causa do homem. O sábado, né? Que é sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Deixa eu achar outro aqui, o outro numeração. Então, o número de 7 já tem um significado que é o número de Deus, dado ao número de Deus. E por que o 7? Porque 7 ele é formado de 6 e o 1 ele sobra. 3 e 1. Nesses 3 e 1, 3 fica aqui do lado de um e 3 do outro e 1 no meio. Que forma o quê? Se você contar desse aqui até esse daqui, é 3. 1, 2, 3. Que é para encaixar os 3. Entendeu? Tô dando aqui um exemplo. Então, até nisso, eles pensaram bem para poder colocar dentro da Bíblia. Então, esses números, ele teve que ser pensado muito bem antes de colocar dentro da Bíblia. Aqueles povos daquela época, eles tinham que seguir um padrão. E nesse padrão tinha que encaixar tudo direitinho mesmo na Bíblia. Você vê aqui em Gênesis, você vê Gênesis 6, versículo 10. Aí, com o tempo, Noé tornou-se ao pai de 3 filhos. 3 filhos de novo, número 3 de novo. Sem Caã e Jafé. Aí você vê aqui no versículo 13, fala: Deus disse a Noé: decidi por mim toda a humanidade. Por quê? O fim. Deus disse a Noé que decidir por fim a toda a humanidade. Em quê? Aí, gente, no capítulo 7, você vai ver aqui, no capítulo 7, versículo 6, Noé tinha 600 anos. O 6 de novo. Eu vou deixar até um print aqui, o significado do número, 600 anos. Aí você vê aqui no capítulo 6 de Gênesis, versículo 13. De novo. E assim que fará a arca deve ter 300 covados. 300 covados. O 3 de novo envolvido nisso. Aí você fará o que? Covados. De comprimento a 50 covados. Que é a largura de 30 covados. O 3 de novo. Aí você vê aqui em 40 dias, 40 noites, né? Pois apenas aqui, ó, 3. Também a cada criatura voará do céu leve 7 machos e fêmeas, 7 de novo. Até na formato para levar pra né, o bichinho de Noé, né? A arca de Noé. Tem que ser 7 de animais de machos, né? O 7 de novo. Tem que ser 7 animais de cada animal diferente. Aí você leva, pois em apenas 7 dias de novo, o número 7, que vai fazer chover sobre a terra 40 dias. 40 dias de novo, o número 4 de maldição. Para os chineses é 4. Então, você vê aqui de novo, ó, o dilúvio continuou por 40 dias, de novo. Esse número repetindo quantas vezes? Mais 3, 5 vezes, gente. Repetindo a mesma numerologia. Isso é para forçar, ter mais poder. Porque quanto mais você coloca na cabeça aquela mesma coisa, a mesma numerologia, é para o número trazer poder para confirmar o que eles estão querendo. O resultado. De alguma coisa, né? Você tem que fazer 3 vezes, 40 dias, 4 de novo, aí, né? 4 de novo ali de azar. Você tá repetindo 4 vezes. Você lendo isso aqui, gente, é uma maldição. Tá trazendo maldição pra...
E o 2, gente, você vai ver que o 2, ele é ligado mais no número do dualismo, né? Lá do hermetismo, da religião do hermetismo, que é a dualidade. Que aqui no planeta Terra só existe dois, o homem e a mulher. Só existe o fêmea e o macho, que só existe esses dois. E demais outras coisas que você vai ver, né? A gente só tem dois olhos, você tem duas mãos e tudo. Você pode ter uma ideia de que tudo tem o dois, né? Até mesmo a dualidade também do bem e do mal. Se o mal existe, o bem também tem que existir. A mesma coisa da fêmea e do macho. Se a fêmea existir, tem que existir também o mal, o homem, né? Então, o mal e o bem, o sol e a lua. Se o sol existir, a lua também tem que existir, né? Então, gente, não tem como fugir sobre essa realidade. Tudo tem um significado que está na Bíblia. E muitos não sabem ver isso, interpretar, ler, analisar. Agora eu vou explicar o que é Deus para vocês. E na numerologia também, outra vez. Eu entendi isso aqui só de primeira, mas encaixa tudo, né? Aqui até mesmo no Gênesis, né, quando Deus criou tudo. Mas não é, quer dizer, esse Deus da Bíblia aqui. É um Deus que é em formato de físico que a gente vê e a gente acha que é alguma coisa, espiritualidade. Não é isso. Que como esse Jesus aí, você vê ele aí da forma que os católicos criou. Mas não é ele. Vou provar pra vocês que você tá escancarado pra vocês aí. Até mesmo no início, quando criou o mundo, né? Quando ele fala que Deus criou o mundo, os céus e a terra. No princípio, Deus é o sol, né? O sol, Jesus. Deus é o sol. O sol é o primeiro. Criou os céus. Os céus é o 2, né? Que é os céus. Aqui em Gênesis. Eu vou tirar... Não sei se vocês estão vendo aí. Gênesis primeiro. Deus primeiro, sol. Os céus, 2. A terra, 3. 3 de novo aí. A Trindade. E nesses 3, porque o 3 é a terra? Porque existe 3 planetas. Júpiter não. Por quê? Porque Deus é o sol. Jesus é o sol. Os céus é Mercúrio. E a terra é a terra, né? Que é esses 3 planetas que fica mais próximo do sol. O 3 de novo. Deus é Jesus. Os céus é o Mercúrio. Não, o Deus, ele é o sol. Significa o sol. E Mercúrio é os céus. E a Terra é a Terra. Que são esses 3 planetas que giram em torno do Sol. Que fica mais próximo do Sol. Então, o 3 de novo. Por isso que o 3... Por isso que é a Trindade. Não é espírito. É só apenas... da natureza. É explicado... A resposta está na natureza. Deus, agora para finalizar esse vídeo, Deus é tudo. Deus não é esse Deus da Bíblia Sagrada. Ele é tudo, universo. Ele é os átomos. A gente é feito de átomos, de tudo. Ele é a dualidade. Ele é o bem, ele é o mal. Ele é o Satanás, ele é o diabo. Ele é o bem, ele é o mal. Ele é o masculino, o feminino. Ele é a bondade, o ódio, o amor. Ele é tudo. Ele é as estrelas, ele é o universo, ele é tudo que a gente não sabe ainda desse universo, tudo. Entendeu? Ele não existe o bem e o mal. Ele é tudo. Ele é a morte, ele é a vida, e ele é o inferno, ele é o céu. Então, Deus, ele é tudo. E nisso aqui, ó, vocês podem ver, Isaías 40, 26. Você lê essa Bíblia, você vai ter a sua resposta desse vídeo. Aqui ele fala assim: erga os olhos para o céu e veja. Quem criou estas coisas? Foi aquele que as faz sair como um exército por um número? Ele chama todas essas coisas de nome.
e por causa da sua imensa energia dinâmica e do seu atemorizante poder. Não falta nem sequer uma delas. Ele é energia. Ele que faz. Tá tudo em equilíbrio, o universo. O universo tem suas leis. Ele manda, ele deixa tudo em equilíbrio. Tanto o que faz o que for de ruim e o que for de mal. O bem e o mal. E a gente não sabe explicar o que é o universo. A gente não tem explicação. Nenhum cientista, ninguém sabe explicar o que é Deus. Mas Deus, dessa Bíblia Sagrada aqui, eu não acredito. Porque ele pode ter essa figura dele de olhos azuis, branco, como uma pessoa em espiritualidade. Isso aí eu não acredito. Eu acredito que ele é o bem e o mal. Aqui ele prova que ele existe quando ele não existe. A Bíblia, né? Então ele é tudo, né? Então você estando no bem ou no mal, vivendo no bem ou no mal, fazendo as coisas bem ou do mal, você tá fazendo pra ele. Você tá fazendo só o bem, você tá com ele. Se você fazer o mal, também você tá com ele, porque ele é as duas coisas. Agora eu achar que eu tô entrando dentro de uma igreja pra achar ou se aproximar de Deus ou adorar Deus, eu não estou fazendo nada pra Deus, porque eu tô seguindo algo que é do homem. Um Deus que foi criado com com seus pensamentos, com as suas escolhas, da forma dele. E eu tô seguindo uma religião criada de um homem, de um ser humano, como eu. Então não tô seguindo o que é Deus mesmo de verdade. Eu tô seguindo o que é do homem. O bem e o mal, a dualidade. Que é a dualidade do bem e do mal, que é o Estado e a religião. E ao final de tudo, nenhum dos dois é só o bem. Faz só apenas o bem. E ele só escraviza o ser humano, né? E ele se aproveita dessa natureza do que é Deus, do universo todo, para poder lucrar com empresa, para ganhar dinheiro. Se aproveitando da fraqueza do ser humano, da fraqueza e da carência do ser humano, para poder mostrar de uma forma Deus para essa pessoa. Mas Deus não é essa forma que eles pregam dentro da Bíblia ou nas religiões. Ele é de outra forma. Tipo, que a religião não tá te mostrando a verdadeira, e sim mostrando a falsa. É isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo no vídeo de hoje. Me conta aqui na sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.